Existem histórias que a gente não consegue esquecer. Histórias que parecem mentira, mas são absolutamente reais. Hoje eu vou contar uma para você. A história de Sara. Uma mulher que enfrentou a escravidão, foi vendida com seu filho nos braços, mas virou a vida do avesso através de um encontro que ninguém esperava. Essa é uma história sobre amor, resistência e a força incrível da esperança. Mas antes de começarmos, me responde aqui. De que cidade você está nos acompanhando? Deixa nos comentários. E não esqueça, inscreva-se no canal para ouvir mais histórias que vão tocar seu coração. Vamos? O sol escaldante de julho de 1847 batia implacavelmente sobre o porto de Charleston, Carolina do Sul. Os gritos dos leiloeiros se misturavam ao choro dos separados, enquanto famílias inteiras eram despedaçadas em questão de minutos. Sara, uma mulher de 32 anos com a pele cor de chocolate e olhos que carregavam toda a dor do mundo, estava em pé sobre o bloco de leilão, segurando seu filho mais novo, Thomas, de apenas 7 anos. O menino, assustado e confuso, agarrava-se ao pescoço da mãe com força desesperada, seus pequenos dedos afundando na carne dela como se pudesse, através daquele toque, impedir o que estava prestes a acontecer. Sara havia sido vendida 3 vezes em sua vida. Conhecia o ritual. Conhecia a humilhação. Mas desta vez era diferente porque Thomas estava com ela, pressionado contra seu peito, e ela havia feito uma promessa silenciosa quando ele nasceu. Nunca estariam separados enquanto houvesse fôlego em seus corpos. Durante 7 anos, ela havia conseguido cumprir essa promessa, trabalhando em silêncio, obedecendo sem questionar, tornando-se invisível até mesmo em seus movimentos. Mas agora, o jovem plantation Thomas Wilson, o filho de um fazendeiro próspero que havia entrado em dificuldades financeiras, havia colocado a mãe e o filho no leilão junto, como um lote único. O leiloeiro, um homem gordo com um terno de linho branco e um chapéu de palha, começou seu sermão familiar. Aqui, senhores, temos uma mãe e filho, uma negra forte, saudável, e um menino bom e obediente. Ambos por um preço. Quanto vocês oferecem? Começamos em $300. Sara sentia o coração acelerando. Thomas sussurrava: Mamãe, estou com medo. Mamãe, o que está acontecendo? E ela não tinha respostas para dar. Ela só podia beijar a cabeça dele e sussurrar promessas que não sabia se poderia cumprir. Uma figura se destacava entre os potenciais compradores. Era um homem de aproximadamente 55 anos, com barba grisalha cuidadosamente aparada, roupas finas e uma presença que comandava respeito. Este era o Major William Edwards, um homem excepcionalmente raro, um sulista que havia expressado, em várias ocasiões públicas, preocupações sobre o sistema da escravidão. Não era um abolicionista declarado, isso teria sido suicida socialmente em sua comunidade, mas era conhecido por tratar suas propriedades de forma humanitária e por ter permitido que alguns de seus escravizados aprendessem a ler e escrever. Conforme os preços subiam, a maioria dos compradores desistiu. Então o Major Edwards levantou sua mão. $600, disse ele calmamente. O silêncio caiu sobre o leilão. Era um preço extraordinariamente alto. O leiloeiro perguntou se havia mais alguém, mas ninguém se moveu. Com um golpe de seu martelo, estava feito. Sara e Thomas pertenciam agora ao Major Edwards. A mãe respirou fundo, incapaz de ler o que o futuro reservava, mas aliviada, pelo menos, de que ainda estavam juntos. A plantação Edwards era diferente de qualquer lugar onde Sara havia vivido. Não era o paraíso, nenhuma plantação escravocrata poderia sê-lo, mas tinha uma qualidade quase humana que era rara demais. O Major Edwards tinha regras claras. O trabalho era duro, mas justo. As punições corporais extremas que Sara havia testemunhado em outras propriedades eram aqui substituídas por outras formas de controle: restrição de privilégios, trabalho extra, isolamento. Ainda era cruel, ainda era cativeiro, mas havia espaço, dentro dessa estrutura opressiva, para que as pessoas mantivessem alguma dignidade. Sara foi colocada para trabalhar na casa grande. Essa era uma posição invejada entre os escravizados da plantação, embora carregasse seus próprios perigos.
As esposas dos homens brancos frequentemente eram ciumentas e sádicas com as escravas que viviam perto de seus maridos. Mas a esposa do Major Eduardes, Lady Catherine, era uma mulher silenciosa e contemplativa que mantinha distância de todos, parecendo estar perdida em seus próprios pensamentos. Ela não era gentil, mas também não era especialmente cruel. Sarah agradecia essa indiferença distante. Thomas, por sua vez, foi atribuído ao trabalho nas estábuas com os outros meninos. O Major Eduardes tinha uma política surpreendente. Ele acreditava que meninos inteligentes deveriam aprender um ofício, não apenas trabalhar como mão de obra bruta. Portanto, Thomas começou a aprender carpintaria com um homem chamado Samuel, um escravizado sênior que havia desenvolvido habilidades refinadas ao longo de seus muitos anos. Samuel, sem filhos próprios, adotou Thomas como aprendiz e filho não declarado. À noite, mãe e filho se encontravam nos aposentos dos escravizados e compartilhavam histórias, e Sarah rezava pelos poderes que desconhecia. 3 anos passaram dessa forma. Sarah tinha 35 anos, Thomas tinha 10. Ambos haviam desenvolvido uma espécie de rotina, quase uma vida de novo. Sarah fez amizades entre as outras mulheres da casa. Aprendeu os segredos da culinária elegante do Major Eduardes. Descobriu que podia exercer influência gentil através de comida bem preparada e serviço atencioso. Thomas estava se tornando um carpinteiro talentoso, criando móveis pequenos e cuidadosos que o Major Eduardes vendia em Charleston. A mãe orgulhava-se de ver o filho desenvolver habilidades, criando algo com suas mãos. Mas havia nuvens no horizonte. A crescente tensão política sobre a escravidão começava a afastar até mesmo os homens como o Major Eduardes. Visitantes às vezes traziam notícias perturbadoras sobre a organização de abolicionistas no norte. Os jornais falavam de ragas, de levantes, de uma nação se dividindo sobre a questão da escravidão. O Major Eduardes ficava cada vez mais fechado, mais pensativo. Uma noite, Sarah o ouviu conversando com sua esposa na biblioteca. Ele dizia que não acreditava que o sistema poderia durar muito mais, que havia grandes mudanças chegando. Lady Catherine apenas suspirara e respondeu que tudo que era humano era temporário. No 4º ano na plantação Eduardes, o destino se moveu de forma inesperada. Uma epidemia de febre amarela varreu a Carolina do Sul naquele verão. Começou na cidade, entre os marinheiros do porto, e gradualmente se infiltrou nas plantações. A doença era terrível. Pessoas queimavam de febre, vomitavam sangue, seus olhos amareleciam, e então morriam, frequentemente em questão de dias. O Major Eduardes trouxe um médico da cidade para monitorar sua plantação, tentando impedir a propagação através da quarentena e da higiene. Thomas foi um dos primeiros a adoecer. Sarah reconheceu os sinais. O menino de 13 anos começou a reclamar de dores na cabeça. Pela manhã seguinte, estava queimando de febre. Ela o colocou na cama compartilhada que tinham nos aposentos dos escravizados e começou a rezar. O médico veio e abanou a mão, dizendo que era apenas uma questão de tempo. Muitos não sobreviviam. Outros desenvolviam imunidade. Era a vontade de Deus, disse ele, de forma casual, como se estivesse comentando sobre o tempo. Sarah entrou em um tipo de loucura sagrada. Durante 14 dias, ela não abandonou o lado de Thomas. Ela o banhava com panos frios, o alimentava com caldo quando era capaz de engolir, sussurrava histórias da África. Histórias que sua própria mãe havia contado para ela. Histórias que ela havia preservado através de toda uma vida de cativeiro. Ela prometeu a Deus, a qualquer poder que ouvisse, que faria qualquer coisa se Thomas vivesse. No 14º dia, a febre finalmente quebrou. Thomas acordou lúcido, suado e fraco, mas vivo. Sarah caiu de joelhos e chorou lágrimas que havia retido durante toda sua vida de cativeiro. O Major Eduardes visitou o menino depois que ele se recuperou. Thomas estava sentado do lado de fora da cabana, reconstruindo sua força, quando o Major o abordou. Você é um menino de sorte, disse ele. Você tem uma mãe que te ama mais do que a própria vida. Isso é um tesouro raro. Thomas simplesmente assentiu, ainda muito fraco para falar muito. O Major Eduardes continuou. Ouça bem o que vou dizer.
Você aprendeu carpintaria bem sob Samuel. Você tem talento real. Se continuar assim, quando você tiver 21 anos, você alcançará a liberdade. Essa é minha promessa para você. Sara, que havia estado observando de longe, congelou. Ela não acreditava em suas orelhas. O Major Eduardes viu sua reação. Também para você, Sara, disse ele. Ambos. Quando Thomas tiver 21 anos, vocês serão livres. Será preciso que vocês trabalhem muito ainda, que ganhem sua liberdade através do trabalho, mas será feito. Isso é uma promessa formal, por escrito. Ele cumpriu essa promessa. Semanas depois, documentos foram preparados e assinados. Sara os escondeu em um lugar seguro, relendo-os regularmente, cada palavra uma prova de que o futuro poderia ser diferente. 8 anos mais. 8 anos até Thomas ter 21 anos e ambos serem livres. Os próximos 8 anos foram uma mistura de esperança e dificuldade. Thomas trabalhou ainda mais duro, sabendo que cada móvel que criava o aproximava de sua liberdade. Sara desenvolveu uma dinâmica estranha com o Major Eduardes. Ele a tratava com uma cortesia quase paternal, e ela, em retorno, oferecia lealdade e trabalho impecável. Mas tudo mudou quando a Guerra Civil Americana começou em 1861. A plantação Eduardes, como muitas outras no Sul, foi afetada primeiro pelas demandas de tropas. O Major Eduardes tinha bons contatos com os líderes militares confederados, e em breve a propriedade se tornou um ponto de fornecimento. Soldados foram alojados nos terrenos. A vida cotidiana foi virada de cabeça para baixo. Thomas, agora com 19 anos, era frequentemente requisitado para reparar estruturas e criar suprimentos para o esforço de guerra. Sara cozinhava para quantidades crescentes de pessoas e vivia com o medo constante de que sua situação pudesse piorar. Então, em 1863, as tropas da União começaram a se mover através da Carolina do Sul. A guerra, que havia parecido uma luta distante, de repente estava na porta. O Major Eduardes recebeu notícias de que a União tinha enviado tropas para liberar escravizados nas áreas que controlava. O conflito estava se aproximando rapidamente. Sara podia sentir a mudança no ar, uma mistura de medo e possibilidade que era quase insuportável. Um dia, a notícia chegou que a União havia capturado uma área a apenas 20 milhas da plantação. O exército confederado estava se retirando, reorganizando-se. O Major Eduardes chamou Sara em sua biblioteca. Você sabe sobre a promessa, disse ele, e não era uma pergunta. Ela assentiu silenciosamente. Ele continuou: as coisas estão mudando. Não sei quanto tempo tenho antes que tudo isto acabe. Quero que você saiba. Vocês irão receber sua liberdade. Tenha certeza disso. Mas agora, enquanto o caos está acontecendo, quero que você leve Thomas e vá para o norte, onde as tropas da União estão. Você compreende? Sara não compreendia totalmente, mas havia aprendido a seguir instruções. Naquela noite, ela e Thomas fugiram. A fuga aconteceu em uma noite de chuva torrencial. O Major Eduardes havia arranjado cavernas com suprimentos escondidas no caminho: pão, água, um mapa rudimentar. Sara percebeu mais tarde que ele havia estado planejando isso, talvez por semanas ou meses. Ele queria que eles escapassem, que chegassem à liberdade, mesmo que seu legado documentado de promessas se tornasse irrelevante no caos da guerra. Thomas, agora com 20 anos de idade, era forte e capaz. Mas ambos estavam acostumados com a ordem da plantação e estavam aterrorizados pelo desconhecido que enfrentavam. A escuridão da floresta era completa. Podiam ouvir as vozes de soldados, os sons de cavalos, mas não podiam discernir se eram confederados ou da União. O medo mantinha seus corações acelerados durante toda a jornada de 2 dias. Ao amanhecer do terceiro dia, chegaram a um rio. Não era particularmente largo, mas era rápido, alimentado pelas chuvas recentes. Sara estava exausta. Thomas a olhou com preocupação, mas ambos sabiam que não podiam parar. Começaram a cruzar. A água estava gelada, chocante contra a pele quente. Sara quase foi derrubada pela corrente,
mas Thomas a pegou e a manteve de pé. Quando finalmente chegaram ao outro lado, ambos estavam ofegantes, tremendo, mas vivos. E foi lá, na margem do rio, molhados e tremendo, que os viram. Soldados em uniformes azuis, cercando-os com armas. Havia um momento de tensão absoluta. A mão de um dos soldados foi para o gatilho. Mas então o oficial à frente deu um passo à frente e levantou a mão. Estão bem, disse ele, em um sotaque yankee que era tão estranho para seus ouvidos quanto um idioma alienígena. São fugitivos. Da plantação confederada, imagino. Sarah e Thomas apenas assentiam, incapazes de falar. O oficial, um homem chamado Capitão Robert Sinclair, que havia lutado desde o início da guerra e havia desenvolvido uma raiva feroz pelo sistema da escravidão, os levou para o acampamento da União. Vocês estão seguros agora, disse ele. Vocês são livres. Podem ajudar no acampamento, cozinhando, reparando coisas. Ser úteis. E quando a guerra acabar, bem, vocês poderão começar uma nova vida. Sarah e Thomas foram integrados no acampamento da União. Eles não mais eram propriedade. Eram livres. Era surreal. Os meses seguintes foram uma espécie de sonho estranho. Sarah trabalhou na cozinha do acampamento, alimentando centenas de soldados diariamente. Thomas usava suas habilidades de carpintaria para manter as estruturas militares e criar peças necessárias. Ambos ganhavam um salário, não muito, mas era seu. Eles podiam guardar o dinheiro. Podiam fazer planos. Podiam sonhar com um futuro que não havia sido planejado para eles. A guerra continuou por 2 anos após sua fuga. Sarah e Thomas permaneceram no acampamento da União o tempo todo, testemunhando o desenrolar dos eventos que mudariam a nação. Eles ouviram sobre a proclamação de emancipação. Eles viram soldados negros entrarem na guerra. Eles sentiram a sensação tangível de que algo fundamental estava mudando no mundo. O capitão Sinclair tornou-se um amigo para ambos, oferecendo conselhos sobre como navegar esse novo mundo de liberdade, um conceito que ainda parecia distante demais para ser totalmente real. Quando a guerra terminou em 1865, Sarah tinha 50 anos. Thomas tinha 23. Ambos haviam envelhecido anos em apenas 2, mas estavam vivos e livres. O capitão Sinclair os ajudou a se estabelecer em um pequeno vilarejo no sul, onde negros libertos estavam recebendo terras sob os programas de reconstrução. Sarah e Thomas receberam alguns acres e uma pequena cabana. Thomas começou seu próprio negócio de carpintaria. Sarah começou a cozinhar para pessoas na comunidade, e suas refeições eram lendárias. Pelos próximos 10 anos, eles reconstruíram suas vidas. Thomas se casou com uma mulher chamada Rebecca, que havia fugido de uma plantação no Mississippi. Eles tiveram 3 filhos. Sarah ajudou a criá-los e continuou trabalhando como cozinheira. Ela se tornou uma figura respeitada em sua comunidade, uma mulher de sabedoria, força e dignidade silenciosa. As pessoas vinham procurá-la para conselhos. As mães queriam que suas filhas aprendessem com ela. Mas havia um vazio na vida de Sarah. Ela frequentemente pensava no Major Edwards. Havia enviado uma carta, quando conseguiu encontrar alguém que pudesse escrevê-la, dizendo que ela e Thomas haviam escapado com segurança e agora eram livres. A carta foi devolvida, endereçada como desconhecida. A plantação havia sido destruída durante a guerra. O Major Edwards havia desaparecido. Sarah assumiu que ele estava morto, como tantos outros de sua geração. Em 1875, 10 anos após o fim da guerra, Sarah recebeu uma visita. Um homem branco idoso apareceu na porta de sua pequena casa em uma manhã de primavera. Ela o reconheceu instantaneamente, embora seu cabelo fosse completamente branco, seus ombros fossem curvos, e seu rosto estivesse marcado pela idade e pela adversidade. Era o Major William Edwards. Sarah, disse ele simplesmente, e ela caiu em uma cadeira, sem palavras. O Major Edwards havia conseguido sobreviver à guerra, embora tivesse perdido tudo: sua plantação, sua riqueza, sua posição social. Ele havia passado uma década em relativa pobreza, vivendo em uma pequena cidade no Alabama com sua esposa Lady Catherine.
Mas ele nunca havia parado de pensar em Sarah e Thomas. Havia contratado alguém para procurá-los nos anos pós-guerra, alguém que finalmente havia descoberto onde estavam, através de uma série de fios soltos e sorte. Eu o achei, disse o Major Eduardes, sentando-se com dificuldade. Passei 10 anos procurando vocês. Precisava saber que estavam bem. Sarah o observou com uma mistura de emoções que não conseguia nomear. O senhor poderia ter ficado com sua plantação, disse ela finalmente. O senhor poderia ter mantido Thomas como propriedade até ele completar 21 anos. Ninguém teria condenado você. O Major Eduardes suspirou. Sim, eu poderia ter. Mas isso não teria sido a coisa certa a fazer, não é? Eu era um homem do meu tempo. Sarah. Acreditei em coisas que eram terríveis, mesmo que não as reconhecesse como tal. Mas havia algo dentro de mim que sabia que aquele sistema era errado. E quando a oportunidade veio, eu tinha que atuar de acordo com o que havia de melhor dentro de mim. E sua esposa? Perguntou Sarah. Lady Catherine morreu há 3 anos. Mas antes de morrer, ela me disse que o que eu fiz por vocês era a melhor coisa que eu havia feito em minha vida. Ela passou os últimos anos nos falando sobre como havia se tornado uma abolicionista silenciosa, e como lamentava todas as vidas que havíamos prejudicado através de nossa participação naquele sistema. Eles conversaram durante horas. O Major Eduardes conheceu Thomas, que se lembrava dele vagamente, mas mostrou gratidão genuína. Conheceu Rebecca e os netos. Ouviu histórias sobre a vida de Sarah desde a fuga. Compartilhou suas próprias histórias de perda e redenção. Antes de partir, o Major Eduardes ofereceu a Sarah um documento. Era o título de um pequeno pedaço de terra. Não era grande, mas era livre e claro. Isso é para você, disse ele. É tudo que tenho deixado para oferecer. Mas quero que você saiba que essa terra é sua e de seus descendentes para sempre. Ninguém pode tirá-la de você. Sarah tomou o documento com mãos tremendo. Ela o procurou porque sentia que precisava, não por ressentimento, mas para se conectar com uma pessoa que havia sido, da forma mais improvável, um instrumento em sua busca pela liberdade. Após o Major Eduardes partir, Sarah passou semanas em estado reflexivo profundo. Ela estava em seus 55 anos, uma era quando muitas mulheres começavam a se afastar da vida ativa. Mas Sarah se encontrou revivendo tudo, cada detalhe de sua vida no cativeiro, cada momento de esperança, cada promessa mantida e quebrada. A visita do Major Eduardes havia levantado questões que ela havia enterrado profundamente. Havia um momento em que ela havia quase o amado, ou pelo menos tinha venerado. Ele havia sido diferente de outros donos de plantações, mais humanitário, mais justo. Mas por anos após sua fuga, ela havia evitado pensar nele, porque pensar nele significava pensar no sistema que ele havia apoiado e no qual havia prosperado. Um dia, Thomas veio visitá-la, trazendo o pão que Rebecca havia assado. Ele encontrou sua mãe sentada fora, olhando para a terra, com o título do Major Eduardes em suas mãos. Mãe, disse ele, sentando-se ao seu lado. Por que você parece tão pesada? Sarah a considerar como responder. Estou pensando sobre o Major Eduardes. Estou pensando sobre como ele foi capaz de ser humanitário dentro de um sistema desumano. Estou pensando sobre se isso o torna um homem bom ou apenas menos mau. Thomas ficou em silêncio por um tempo. Então ele respondeu: acho que homens são complicados. O Major Eduardes fez coisas que eram certas e coisas que eram erradas, simultaneamente. Nós estávamos escravizados sob seu teto, mas ele também nos deu uma chance. Outras famílias foram separadas, nós fomos mantidos juntos. Outros nunca receberam promessas, ele nos prometeu liberdade. Eu não sei se o perdoo, porque acho que perdão é só para Deus dar. Mas eu o honro pelo bem que ele fez, enquanto reconheço que o bem não apaga o mal. Sarah envolveu o braço ao redor de seu filho, orgulhosa por sua sabedoria. Era exatamente assim que ela havia começado a ver também. Alguns meses após a visita do Major Eduardes, Sarah fez algo que havia estado considerando por anos. Ela decidiu contar sua história.
Um jovem jornalista negro havia começado a coletar histórias de pessoas escravizadas, tentando garantir que suas histórias não fossem perdidas ou distorcidas. Sarah convidou o homem para sua casa e, ao longo de várias visitas, contou-lhe tudo: seus anos de cativeiro, o Major Eduardes, sua fuga, sua vida na guerra e sua reconstrução. O jornalista publicou a história em um jornal negro de circulação ampla. O título era Uma Mulher Notável Encontra Liberdade através de Coragem e Compaixão Inesperada. A história se tornou viral, pelo menos no nível de comunicação da época. Pessoas de todo o país leram sobre Sarah e Thomas. Algumas pessoas a viram como uma história de esperança inspiradora. Outras a criticaram por não ser mais crítica do Major Eduardes. Mas Sarah não se importava muito com essas avaliações. Ela apenas queria que seus filhos, netos, e os filhos dele soubessem de onde haviam vindo e quão longe haviam chegado. Thomas ficou envergonhado pela publicidade no início. Mas então ele começou a receber encomendas para móveis, não apenas de pessoas negras na região, mas também de brancos do norte que haviam lido sua história e queriam apoiar seu negócio. Sua reputação como carpinteiro talentoso se espalhou. Dentro de alguns anos, ele havia expandido seu negócio significativamente. Seus filhos, sabendo que seu avô e avó havia começado do nada, após séculos de escravidão, dedicaram-se ao trabalho duro e à excelência. Sarah, por sua vez, tornou-se uma espécie de celebridade local. Pessoas queriam conhecê-la, conversar com ela. Ela usou essa plataforma para contar a outras mulheres negras libertadas sobre a importância da educação, da autonomia e da preservação da memória. Ela ajudou a fundar uma escola para meninas negras, onde ela mesma às vezes ensinava. Sarah morreu em 1887, aos 62 anos, cercada pela família e amigos que havia ajudado ao longo de sua vida. Suas últimas palavras foram para Thomas: "Você fez mais do que eu jamais sonhei possível. Você não apenas sobreviveu, você prosperou. Seus filhos têm oportunidades que eu nem conseguiria imaginar. Esse é meu legado, e também seu." Thomas continuou vivendo por mais 22 anos, vendo seus filhos e netos prosperarem. Ele morreu em 1909, aos 87 anos, tendo testemunhado não apenas a emancipação, mas também a era da reconstrução, a ascensão de líderes negros e o início do novo século. O legado de Sarah e Thomas não terminou com suas mortes. Seus descendentes incluem professores, médicos, empresários e ativistas. O pequeno pedaço de terra que o Major Eduardes havia dado a Sarah continuou sendo propriedade da família e eventualmente se tornou mais valioso. Uma pequena placa havia sido colocada lá, descrevendo a história de sua vida. Após o fim da Guerra Civil Americana, muitas histórias como a de Sarah e Thomas foram esquecidas ou distorcidas. Mas a sua, documentada no jornal na década de 1870 e preservada através das gerações, serviu como um lembrete de que mesmo na escuridão de um sistema desumano, havia pessoas que buscavam fazer o certo. O Major Eduardes não era um herói. Ele havia sido conivente com a escravidão. Mas ele havia sido o tipo de homem que, quando chegou a oportunidade, escolheu agir com base em sua humanidade. Sarah nunca perdoou completamente o sistema. Nunca poderia. Mas ela havia encontrado o perdão, não por seus opressores, mas por si mesma, por ter sobrevivido, por ter mantido sua dignidade, por ter trazido seu filho para a liberdade. E esse perdão, aquela aceitação de que a vida é complicada e que as pessoas são mosaicos de bem e mal, esperança e desespero, tornou-se sua maior força. Tornou-se o presente que ela deixou para seus filhos e filhas. Tornou-se a promessa de que, mesmo na escravidão, a humanidade pode persistir. E que liberdade, uma vez conquistada, nunca deve ser considerada como garantida. A história de Sarah e Thomas é um testamento ao poder indomável do amor, à força da dignidade humana, e à possibilidade de redenção, não apenas individual, mas coletiva, mesmo quando as circunstâncias parecem absolutamente sem esperança.